Boa tarde, pessoal. Está aqui a turma do segundo F para falar um pouco sobre o livro O Idiota. E está aqui comigo eu, Felipe Macedo, a Fabi, a Jennifer, o Pedro e o Juliano. E vamos falar sobre as questões filosóficas sobre o livro O Idiota. O Idiota foi um livro do autor de Dostoiévski. Foi um romance que foi escrito em 14 de setembro de 1867 e foi concluído em 25 de janeiro de 1869, em Florença. No começo ele foi publicado em bilhetinhos e não em livro, pela revista O Mensageiro. Em linhas gerais, a história gira em torno de 3 personagens. Agora o Juliano vai falar um pouco sobre o personagem principal. Então, pessoal, eu vou falar sobre o personagem principal, que é o Mirkin. As maiores diferenças para esse personagem ser criado foram também cristãos idealizados. Porém, desta vez retratados como cômicos. O príncipe Mirkin também era a forma como Dostoiévski se contrapunha ao niilismo ocidental. O livro Idiota oculta uma complexidade que apenas se manifesta após uma leitura mais cuidadosa do livro. Esse livro está repleto de cenas que parecem desconectas, porém Dostoiévski deixa pistas espalhadas ao longo da narrativa, amarrando tudo num desfecho impressionante. Eu vou falar um pouco sobre a Anastácia. E a Anastácia era considerada uma das mulheres mais lindas da Rússia. Muito linda, e era a mulher que todos os homens desejavam. E por isso ela teve casos com o Mirkin, com o Rogojin e com o Totsky. Em exceção, Totsky acabou de certa forma abusando dela fisicamente, e a Anastácia, ela tinha aquela ideia de ser aquela mulher pura, que nenhum homem podia, sei lá, tocar nela e tudo mais. Ela tinha essa ideia. E ele acabou, abusando dela, e ela teve um ressentimento por ele, porque ela se sentiu agredida, né, de certa forma. E depois de um tempo, ela teve a sua vida financeira salva, só que ela sempre ficou com essa ideia de que todos os homens eram ruins, e ela menosprezava e não deixava ninguém se aproximar dela e tudo mais. E os homens desejavam ela, e ela, como posso dizer, ela pisava neles, porque ela não aceitava que outro homem abusasse dela, e ela não conseguia perdoar. Ela não conseguia perdoar os homens e o que Totsky fez com ela. Então ela ficou sempre nisso, nesse ressentimento, e ela virou uma pessoa completamente, como eu posso dizer, sem perdão, não conseguia aceitar, e eu acho que é isso. Oi, gente, eu vou falar sobre a minha parte, que é cristianismo e niilismo. O niilismo negativo é a primeira manifestação das 4 formas de niilismo. Ela se manifesta principalmente na figura de Platão e na religião cristã. Mas dentro deste saco metafísico podemos jogar Descartes, Kant, a filosofia budista, o judaísmo, e a lista continuará longa e insistentemente, afinal. Ainda vivemos mergulhados no niilismo. Mas foi o discípulo de Sócrates quem o inaugurou e deu suas bases. Com Platão nasce o pensamento transcendente, jogando uma maldição sobre o pensamento imanente. O filósofo das ideias rompe com as filosofias pré-socráticas e funda toda uma nova escola de pensamento. Os primeiros passos do niilismo foram dados na academia, bem longe de Demócrito, Leucipo, Arístipo, Diógenes e Diógenes. Lá Platão faz uma síntese entre Parmênides e Heráclito. O ser imutável e o devir mutável se casam a contragosto. O filósofo das ideias preside a missa até que a morte o separe. O cristianismo? Ora, esta filosofia não passa de um decalque do platonismo, uma imitação barata, como diz Nietzsche, um platonismo para as massas. Da primeira para a segunda praticamente nada muda. A própria estrutura permanece a mesma. Mudam-se os adornos, os enfeites, apenas detalhes. Já falamos bastante de psicologia do cristianismo. Nele também se ensina a desvalorizar este mundo em nome de outro,
um lugar longe daqui, onde a verdade estaria instalada. Só podemos ascender ao outro mundo se quisermos determinadas regras, condutas e procedimentos. O cristianismo exige apenas uma coisa, submissão a Deus. Mas como Deus é mudo, então podemos seguir os conselhos da igreja. O sacerdote cristão é um personagem constante da filosofia nietzschiana. Ele se instala em todos os campos de vida do fiel e o ensina como chegar a Deus, como agradá-lo. O corpo do fiel é instrumento de Deus. Todos são cordeiros em busca do nada. A meta não está neste mundo. O centro de gravidade se desloca para um além. A vida não se justifica por si mesma, mas apenas pela vontade de Deus. E esse nosso trabalho sobre Dostoiévski, o Idiota. E eu agradeço desde já, desculpem os erros e tal, mas muito obrigado e curtam aí, compartilhem, é nóis.